E se você fizesse parte de um time de cientistas bobocas que acabaram aprimorando a capacidade cognitiva de 3 tubarões Mako? Infelizmente, a base de pesquisa onde você trabalha começa a ser atazanada pelas essas barbatanas ambulantes que vão fazer de tudo para comer você e seus colegas de profissão. O que você faria nessa situação? Essa é a história dos 3 filmes que compõem a saga do Fundo do Mar. Sim, são 3. E se você não conhecia os outros 2, você vai conhecer nesse exato momento, já que eu vou resumir essas 3 histórias e mostrar a conexão entre elas. Além disso, eu vou dar aquelas dicas marotas para derrotar, ou pelo menos sobreviver ao encontro com essas feras. Portanto, já dá uma nadada em volta do botão do like e se inscreve no canal para conferir quando o 4º filme chegar aqui, porque sim, ele tá sendo produzido. Não esquece de dar o like e seguir o canal. 1999. O filme se inicia ao vermos 4 jovens fazendo uma festa num bar com a vela, quando uma garota vai pegar a garrafa de vinho. E aí quando os abestados diz que eles estão dando uma festa. We're having a party, man! Nossa, eu não tinha reparado até agora. Não demora muito para um tubarão-tigre quebrar o casco do barco e começar a atacá-los. Esses jovens safadinhos foram lerdos em não ter abaixado a escada náutica do veleiro, já que qualquer marinheiro de primeira viagem sabe que essa é uma das regras de ouro na navegação, pois se você cair na água, com certeza terá dificuldades para subir de volta. Como eles não são abençoados com essa inteligência, é exatamente isso que eles não fazem, o que deixa o Quarteto Fantástico em pânico quando percebem que o Tinhoso tá chegando perto e eles não conseguem subir pela corda improvisada. No entanto, um caçador que em outra vida virou um anti-herói justiceiro prende o bichão com um anzol, acabando com a nossa alegria, que só queríamos ver todo mundo sendo papado. Nesse balaio de tubarão conhecemos Susan, uma pesquisadora que tá fazendo experiências com tubarões na tentativa de criar um remédio que cure Alzheimer. Ela e mais uma equipe estão trabalhando numa antiga base da marinha, montada durante a Segunda Guerra Mundial em pleno oceano. Nessa semana em específico, quem tá indo visitar as instalações é Russell, personagem interpretado pelo nosso Samuel Motherfucker Jackson. Ele faz parte do grupo que tá financiando a pesquisa e que tá planejando cancelar a grana por causa do episódio do começo do filme, já que o tubarão que tinha escapado pertencia a essa instalação. Ao aterrissar na base, Samuel Jackson vê o justiceiro, que aqui se chama Carter, nadando no tanque junto com o tubarão fujão. Só que isso não passava de uma traquinagem do caçador, que só queria se aproximar da fera para tirar uma placa de carro que o bichão tinha acidentalmente engolido. Com medo de que a pesquisa perca o financiamento, a doutora Susan tem a maravilhosa ideia de pular 3 etapas de testes, o que é uma tremenda cagada, já que não se sabe o que isso vai influenciar no comportamento das feras. Esse projeto basicamente consiste nos humanos tentando extrair uma proteína que fica armazenada no cérebro dos tubarões. O problema é que conforme a pesquisa é desenvolvida, as feras do mar começam a mudar o comportamento deles, inclusive caçando em dupla, o que é bem comum para essa espécie, já que o cara tinha visto os tubarões devorarem o tubarão-tigre fujão. Também é revelado pelo Dr. Jean que os cientistas acabaram aumentando o cérebro da espécie em 5 vezes, já que pelos tubarões serem as criaturas mais antigas do planeta ainda vivas, eles são a única espécie que não desenvolvem doenças neurológicas, ao contrário de outros animais. Como se as coisas não pudessem piorar, uma tempestade tropical tá se aproximando do local e a possibilidade da galera ficar molhadinha é muito alta. É então que Carter Justiceiro tenta avisar a doutora Susan que a parada tá ficando um pouco doida lá no tanque. No entanto, ela diz pra ele ficar de boa, já que a equipe precisa mandar bem no teste do dia seguinte, já que essa é a única esperança pra eles não terem que entrar com o pedido do seguro-desemprego. O problema começa quando no dia seguinte vemos o caçador justiceiro sendo obrigado a mergulhar no tanque pra sedar um dos bichões, só que os 2 tubarões fazem um ataque coordenado em cima dele. A dupla de feras do mar tá demonstrando um grau de inteligência tão alto que eles provavelmente tirariam 1000 na redação do Enem facinho. Não bastando isso, a situação fica ainda mais bizarra, a ponto das feras aprenderem a desligar as câmeras dentro do tanque. Mano, peraí, por que os cientistas não instalaram esses equipamentos dentro da gaiola de proteção? O que aconteceria se a equipe de manutenção tivesse que consertar uma das câmeras? Mas que idiota! E esquece isso, porque um dos monstros vai pra cima de Carter a toda velocidade, e tudo piora quando a equipe não consegue saber a posição dos espécimes, justamente por não terem as câmeras. Contudo, Carter é ainda mais inteligente que a fera do mar, já que ele tinha ativado o cilindro de mergulho pra fingir que era uma pessoa nadando, dessa forma fazendo o tubarão de trouxa e o nocauteando logo depois com o sedativo. O tubarão é levado pro laboratório e depois de retirar uma amostra de seu cérebro, eles percebem que podem criar o remédio devido ao aumento de resposta neurológica do bichão. O problema é que o Charlie
Mark tava fingindo cochilo e abocanha o braço de Jean, forçando o justiceiro a buscar justiça pelo seu amigo. Contudo, a doutora aperta o botão de emergência pra soltar o bichão de volta ao tanque. A galera então passa um rádio pro resgate vir buscá-lo, o que até acontece, mas mano, pensa em dois socorristas ruins de serviço, já que eles amarram Jean numa maca e começam a puxar a parada pra dentro do helicóptero com um cabo de aço amarrado no engate. O problema é que o cabo emperra e mesmo um dos profissionais vendo isso, ele fica forçando a engrenagem a ponto dela soltar o cabo e derrubar o Jean bem em cima do tanque dos predadores. Cara, se ele tinha visto que a máquina tava defeituosa, não teria sido melhor o socorrista ter falado pro piloto elevar a altitude pra pousar a máquina em segurança num outro lugar? Esquece isso, porque o helicóptero é puxado pela fera depois de abocanhar a Jean, até que ele explode no ar ao bater na torre de comunicação, mandando os pilotos e a secretária pra vala. Os batutinhas descem até a sala de controle pra ver se encontram Jean em algum lugar do tanque, mas pra surpresa de todas, ele acaba sendo levado de cortesia pelos tubarões até o vidro do reservatório, mostrando que agora essa parada ficou pessoal e que os bichões capturaram um dos humanos. Infelizmente, essa equipe deve ter comprado esse vidro aí em alguma loja de R$1,99, porque é impossível que esse material aguente a pressão do oceano a 80 metros de profundidade, mas quebre com apenas uma batidinha de uma maca de metal. Conforme a água começa a invadir a instalação, os nossos heróis nada inteligentes tentam voltar para a superfície, só que os elevadores não estão funcionando e eles precisam bolar um jeito de sair de lá. Como a torre de comunicação foi parar no fundo do mar depois da explosão, eles também não conseguem chamar outro resgate, sendo que os demais funcionários do projeto só voltarão para o trabalho no dia seguinte. Sendo assim, eles se veem obrigados a abrir uma escotilha que pode estar cheia de pressão do outro lado, o que para eles é uma péssima possibilidade. Mesmo assim, o nosso querido Samuel Motherfucker Jackson decide dar um discurso de coach anos 90, contando uma história triste em que ele ficou perdido numa montanha que desabou em cima dele e de outras 6 pessoas. 2 delas foram papadas pelos demais, só que isso não o abalou, e depois desse triste episódio ele conseguiu ficar milionário ao entrar para a indústria farmacêutica. O que isso tem a ver com... Porém, Carter tá mais preocupado com o lugar onde Samuel tá chegando perto, já que ele tá bem próximo de uma das entradas pro reservatório dos tubarões. Wouldn't get that close if I were you. No entanto, nosso Nick Fury dos 7 mares desafia a mãe natureza ao ficar no mesmo lugar sem se mexer de lá, até que ele se torna a marmita de um tubarão pulador profissional. Eu nem sabia que o Will Smith tava no filme. Enquanto isso, nós conhecemos o chefe de cozinha Preacher, um cara que tá completamente perdido no rolê, não sabendo que a água do mar invadiu o local, até que ele infelizmente vê a cagada com os próprios olhos. Preacher também percebe que um dos tubarões está o perseguindo e ele decide fazer a coisa menos sensata possível nessa situação, se abrigar em cima de uma prateleira. Olha só, o cara era chefe, deveria ter pego uma tramontina de respeito pra se proteger nessa situação, mas não, ele fica ali batendo papo com o papagaio dele. Oi, passarinho, me dá o seu pezinho. Eu não quero casar com sua mãe. Você não conhece a minha mãe? Conheço sim, casei com ela ontem. Infelizmente o bichão acaba devorando o louro José. Preacher corre e se abriga em um de seus fornos, o que é em vão porque a fera do mar liga o gás do equipamento com o objetivo de degustar um delicioso chefe defumado mais tarde. Só que o cozinheiro não vai se deixar comer tão fácil assim e faz um buraco no outro forno para fugir por cima do tubarão. Nesse momento a gente percebe que ele tá com o machado que ele tinha usado para abrir o caminho. Além disso, a fera não percebeu o truque do humano, sendo assim ele poderia simplesmente ter dado uma de lenhador e cravado a lâmina em cima do tubarão bombado, mas não, ele prefere o estilo e faz uma fogueira de São João ao atirar o seu isqueiro no gás saindo do forno. Voltando pro quarteto borrástico, vemos Carter e o engenheiro da base, que aqui parece o Duda de Harry Potter abrindo a escotilha, o que causa um diferencial de pressão no ambiente, empurrando a água do mar para a câmara onde tem uma escada de emergência. Carter espertamente fecha a escotilha, mas isso não segura o tubarão por muito tempo, que começa a dar cabeçadas na estrutura. O problema é que a capacidade cognitiva dessa gente é de -1 negativo, porque a cientista chamada Jenny está na frente, subindo com a preocupação de alguém que tá no cartório esperando a vez de ser atendido. Tamanha a lentidão dela ao escalar os degraus. Se vocês repararem bem, tem 3 cordas amarradas ao piso superior do local, que Carter e o Duda poderiam ter usado para subir simultaneamente as garotas. Mas não, eles ficam lá esperando até que o tubarão finalmente invade o recinto junto com a água que começa a subir em ritmo acelerado. Como se a situação não pudesse piorar mais, a pressão da água esmaga partes da instalação, o que causa tremores na estrutura, ocasionando a queda da escada de emergência. Isso faz Janice cair na água, que é servida na boca do tubarão igual um show no SeaWorld. É aí que Preacher chega na ação e ajuda os sobreviventes a saírem do buraco. Eles então bolam um plano para escapar, cometendo o clássico erro que vocês já viram tantas vezes nos vídeos do canal: se separar. Pô, cara, de novo,
O Justiceiro e o Duda decidem nadar até um painel de controle que eles planejam ativar para drenar a água de uma escada que dá acesso ao térreo, que vai permiti-los escapar de lá. Só que Susan não consegue largar o osso e vai no seu quarto pegar a pesquisa. Cara, eu sei que o ano que esse filme se passa é 99, mas mesmo nessa época já existia backup em servidores online. Você não precisa se expor ao perigo para pegar um pedaço de papel, basta armazenar os dados do projeto em um desses servidores, levando em conta que a equipe tinha um orçamento milionário à disposição deles. Eu tô achando que eles preferiram usar o dinheiro para contratar um chefe que, olha só, tá aproveitando o momento para gravar diários de um omelete. Tudo bem. Enquanto isso, o Justiceiro e o Engenheiro conseguem fazer alguma coisa certo e ativam o painel, mas infelizmente o Duda é pego pelo Tubarão Alpha, sendo dilacerado num show de efeitos especiais. Pelo menos os presuntos são bem positivos no filme. Susan, por sua vez, também é encurralada por outra fera, mas ela é sagaz e consegue dar uma de super choque ao atingir o tubarão com um cabo elétrico. Os 3 finalistas do reality, servindo tubarões, se reúnem e chegam à conclusão que vão ter que nadar por uns 20 metros até a superfície, já que o plano do painel não funcionou. Nesse momento, eles deveriam ter feito uma varredura nos alojamentos para pegar qualquer objeto afiado que pudesse ser usado contra os tubarões, já que, como eu disse em outros 500 vídeos de tubarão que eu já fiz pro canal, acertar as brânquias, o focinho e principalmente os olhos é a sua melhor chance de sobreviver no encontro com esses capirotos. No entanto, eles vão na fé e na coragem e começam a nadar. O problema é que Preacher é levado para passear com o Tubarão Alpha contra a sua vontade e precisa da ajuda do Senhor Jesus Cristo para ferir o bichão ao acertá-lo com um crucifixo que ele carregava no peito. Finalmente, tudo parece bem à medida que os 3 sobem numa estrutura flutuante da instalação, mas o trabalho ainda não acabou, já que o trio se dá conta que o último tubarão inteligente está tentando escapar para alto mar. Resolver esse problema seria a coisa mais fácil do mundo, se liga só. O rastreamento de tubarões começou no ano de 62, quando a tecnologia deu um salto nesse campo. Como já se passou mais de 30 anos desde 62, você imagina que os cientistas tenham instalado um dispositivo desses nos tubarões estudados, correto? Dessa forma, eles poderiam rastrear o paradeiro do tubarão e mandar a guarda costeira sentar a bala nele. Mas eu acho que eles também não fizeram isso, porque Susan diz que não podem deixá-lo escapar. Burrice. Eles então acoplam um anzol a uma bateria que Carter diz pra Susan carregar quando o tubarão for pego, dessa forma possibilitando que eles façam um sopão de barbatana ao explodi-lo em 1000 pedacinhos, mas infelizmente dá tudo errado. Susan percebe que o malandrão tá ciente da cilada e resolve apelar pro instinto da fera, ao se cortar na mão e colocar um pouquinho de groselha na água. Olha só, tubarões conseguem farejar o cheiro de hemoglobina a 1 km de distância de sua presa. Susan tava no máximo a 20 metros dele, portanto, tudo que ela precisava ter feito nessa situação era enfiar a porcaria do braço dela na água e esperar alguns segundos, mas não. A puia mergulha no mar, atrai a atenção da fera, não consegue subir de volta pra borda e é devidamente devorada por ele. Nesse show de burrice coletivo, o azar acaba se voltando pro Justiceiro, que, olha só, também tinha mergulhado na água pra salvar sua crush, deixando a arma pra trás. Eu não aguento mais! O tubarão também vai pra cima do danado, mas ele tem um trunfo porque ele usa a manobra do Aquaman pra surfar em cima do tubarão. Mano, isso aqui é muito mentiroso. Quem acorda da soneca da tarde é Preacher e vê seu amigo engolindo litros de água salgada nas costas do tubarão. Ele dispara um anzol na fera, mas acerta o alvo mais difícil, à medida que o projétil perfura tanto a barbatana quanto a perna de Carter. Ih, rapaz. Mesmo assim, o Justiceiro da galera manda o cozinheiro ativar a bateria, se desvencilhando do tubarão na hora H e vendo o show de explosão submersa. 2018, 21 anos depois. O filme se inicia na África do Sul, quando vemos 2 pescadores ramelões praticando a pesca numa área de proteção ambiental. Os 2 estão fazendo uma nota ao capturar barbatanas de tubarões para o mercado de contrabando, até que eles ouvem uma transmissão pelo rádio dizendo que a área que eles estão não é segura. Um deles avista 5 tubarões nadando em formação na direção do barco deles e pergunta pro outro se isso é normal. É claro, eles devem estar ensaiando pro número musical da Ariel. As feras então batem no barco e eles caem no mar. O bizarro é que os homens estão a 1 metro de distância do barco e ficam 16 segundos sem fazer absolutamente nada, já que o diretor do filme achou interessante alternar filmagens deles batendo o pezinho na água e olhando pra ela. 6 horas e meia depois. 3 dias depois. Uma eternidade depois.
Eles tinham tempo suficiente pra voltar pra embarcação e meter o pé de lá, mas não, porque o barbudo abestado aí é puxado pra baixo, enquanto esse outro pescador com cara de Vikings finalmente tem ideia de nadar até a embarcação, que magicamente se teletransportou pra 10 metros de distância de onde os dois caíram inicialmente. O Viking então é papado e alguns minutos depois vemos o Thor do Paraguai chegando num bote pra verificar o que tinha acontecido por lá. É aí que os tubarões dão meia volta pra cena do crime e se preparam pra atacá-lo também, que pro seu azar esqueceu o martelo em casa. No entanto, ele tem um apitinho preso no colar em volta de seu pescoço, que ele aciona pra controlar as feras do mar. O quê? Logo depois nós vemos uma gata malhada se exibindo na abertura dos créditos, porque o diretor provavelmente queria desviar nossa atenção do fato que esse filme é uma total perda de tempo. O nome da garota é Misty, e assim como a personagem de Pokémon, ela tem preferência por espécies do mar, já que atua como uma protetora de tubarões. Certo dia ela tá dando uma palestra na faculdade e afirma que os tubarões touro são os únicos da espécie que ela evita nadar por perto, já que seus ataques são ferozes e praticamente mortais. É aí que ela recebe um convite de Craig, uma advogada malfadinha que representa o bilionário Carl Duran. Ele a recruta para dar um pulo na estação de pesquisa da empresa na África do Sul, porque ele quer que ela dê opinião sobre um estudo secreto que tá rolando por lá. Como a grana pra ir pra Disney tá curta, ela acaba aceitando 50 mil doletas do advogado. Enquanto isso, nós revemos o Thor do Paraguai chegando na tal estação de pesquisa que, diferente da estrutura top do laboratório do primeiro filme, esse aqui tá parecendo um cais de pesca pra amadores. Pobre! Lá ele interroga o nerd Aaron, que se você colocar uma barba, vira praticamente o Pedro Scooby depois do atropelamento. O Thor do Paraguai pergunta a ele como é que os tubarões touro escaparam da cerca do fundo do mar, mas o Pedro Scooby responde que isso é impossível, porém ao dar uma olhada nas câmeras eles percebem que os danados fizeram um buraco por baixo da estrutura, explicando como é que eles chegaram em alto mar e atacaram os pescadores de Araque. Mais tarde nós vemos Misty e Craig chegando no cais do porto. Cara, olha só o visual desse mano, você não tá na Champs-Élysées não, meu chapa. Além deles, a gente também conhece o casal de cientistas Daniel e Leslie. Eles se casaram recentemente e também estão ganhando uma bolada pra visitar a instalação. Ao chegar na base, eles finalmente conhecem o bilionário Carl Duran, que explica o porquê deles estarem aumentando a inteligência dos tubarões. O plano dele é extrair uma substância para que os humanos fiquem mais inteligentes que as máquinas. Dessa forma, eles vão evitar que a inteligência artificial acabe com a raça humana no futuro. We want to maintain the supremacy of mankind. Artificial intelligence is becoming stronger every year. We'll lose control of them. Mal? Rapaz, se esse não é o plano mais idiota que já ouvi na minha vida, eu não sei qual é. O bilionário então decide demonstrar que a sua pesquisa tá de vento em popa, jogando Pedro Scooby atropelado no tanque de tubarões. Os bichos não demoram pra chegar junto dele, obrigando Misty a mergulhar na água pra resgatar o moleque. Quando os tubarões estão prestes a atacar os dois, o Thor do Paraguai ativa o apito, fazendo o bando dispersar. A mulher fica pistola e vai pra cima do bilionário, mas ele a acalma dizendo que isso vai mudar o mundo. Mais tarde vemos Misty tirando o excesso de sal do corpo ao tomar um banho e se secar logo depois de uma cena desnecessariamente longa. Ela então fica bem interessada ao olhar pro Thor do Paraguai soldando um barril. Alguém tá treinando forte nesses bíceps, mano. Enquanto isso, pra azedar o caldo de sopa de tubarão, a gente vê o bilionário experimentando a parada extraída dos tubarões em si mesmo, o que contribui pra aumentar o seu QI instantaneamente, já que conforme ele bebe o caldinho de pimenta, a gente é obrigado a ver as fórmulas de Breaking Bad pulando na nossa cara. Yes, science! No entanto, o advogado chega na situação e diz que essa pesquisa tá ficando mais arriscada, já que os tubarões podem fugir de novo e machucar alguém inocente. O bilionário, porém, fala que a pesquisa tá quase em seu fim e que depois disso ele vai exterminar os tubarões, já que ele acabou implantando bombas dentro deles. Só que o mais bizarro é que o tubarão tá ouvindo tudo na janela do alojamento, porque aparentemente ele agora aprendeu a falar inglês também. Mais tarde vemos o bilionário questionando Misty do porquê de Bella, a fêmea e líder dos tubarões, estar apresentando um comportamento mais agressivo que o comum. A especialista responde na lata, afirmando que Bella está grávida. Porém, Josh, um dos cientistas, não acredita nisso, já que os exames hormonais não detectaram essa condição. Porém, Misty cogita que foi porque os estudos que eles fizeram provavelmente alteraram o código genético dela, e dessa forma os testes não estavam programados para identificar essa alteração. O único jeito de realmente confirmar se isso é verdade ou não é fazer uma ultrassom em Bella, o que o time de abestados logo se apressa em fazer. Enquanto isso, vemos outro tubarão empurrando um barco na direção do tanque de combustível, cujo impacto começa a causar um incêndio perto da parede da instalação. Josh então coloca a mãozinha na boca de Bella, que magicamente acorda mesmo estando sedada e quase arranca o bracinho do cientista, que consegue escapar por um triz. Não bastando isso, a cagadinha é completada com a explosão do tanque, o que causa o rompimento da estrutura e a inundação parcial da instalação. É aí que o advogado malvadinho aparece comido no tanque
tanque dos tubarões, deixando a galera totalmente com o rabicó na mão. Eles também descobrem que a entrada de água na base desativou vários sistemas e agora eles não conseguem chamar ajuda. O único jeito de acionar o resgate é alguém ir nadando até a superfície e ligar pro SAMU. Cara, eu não entendo o porquê do bilionário ter tanto dinheiro e não gastar parte dele com um submarino para emergências como essa. A gente tá falando de 2018, em que essa tecnologia já existia e era acessível ao bolso de quem tinha grana, mas deixa isso pra lá, porque o Jason Momoa genérico aí se voluntaria e começa a nadar pra cima. O problema é que ele é atropelado por um tubarão que tava com pressa, desmaiando no processo. O Thor do Paraguai se viu obrigado a resgatá-lo. Felizmente o cara tá bem e até volta pro tanque pra pegar sua máscara. E é aí, meus amigos, que ele acaba perdendo a cabeça. Felizmente o filme poupa a nossa sanidade em não apresentar mais um show de diálogos horrorosos, sendo que a base explode de vez e a água começa a inundar a instalação pra valer, o que de alguma forma separa o grupo sem maiores explicações no roteiro. Tá bom. Leslie acaba sendo devorada bem na frente de seu marido pelos tubarões filhotes de Bella, que aqui estão agindo exatamente igual aqueles filmes cujo título começa com pira e o resto termina com uranha. É exatamente por esse motivo que eu vou chamar esses capirotinhos do mar de tubaranhas. A propósito, eu já fiz a saga dos bichinhos que habitam o rio Amazonas. Dá uma olhada na playlist que tá pipocando no canto da tela depois de assistir esse vídeo. Quem também tem o mesmo azar em encontrar as tubaranhas é Josh e o Pedro Scooby atropelado, porém o nerd é ligeiro o suficiente para subir num colchão do alojamento e ficar ali protegido. Ele poderia ter tido a cortesia de dividir a parada com Josh, mas acho que ele prefere assistir de camarote enquanto o colega de profissão tenta sobreviver a todo custo. Cada cachorro que lamba sua caceta, pô. Mano, o cara poderia ter subido na porta de metal, usando a própria escotilha para apoiar o seu pé. Como as tubaranhas não pulam muito alto, ele ficaria salvo até que elas decidissem sair de lá. Mas não, ele prefere colocar um vidro na entrada do banheiro, só que ele repara que essa é uma péssima ideia quando o nível de água dá pezinho para as tubaranhas passarem por cima da proteção improvisada, devorando Josh até o osso. Enquanto isso, vemos o bilionário, Thor do Paraguai e Misty chegando na sala das tubulações, por onde eles planejam subir até a superfície. O problema é que a mulher quer salvar os outros e sugere que eles esperem um pouco mais. No entanto, o bilionário é um cara do mal e tranca a porta da sala, deixando Misty do lado de fora. Isso enfurece o Thor do Paraguai, que já estava pensando em pagar uma breja para ela mais tarde. Porém, o bilionário diz que a sua pesquisa é a prioridade, que eles precisam estar prontos quando as máquinas mandarem o T-800 pro tempo deles. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Os dois finalmente chegam no pier e o Thor liga pro resgate, porém ele percebe que os tubarões empurraram o bote a alguns metros da base, o que é uma péssima notícia pra eles caso a instalação decida explodir de vez. Enquanto isso, vemos Misty, Daniel e o Pedro Scooby atropelados se reunindo e tentando fugir por uma escada de emergência que eles acabam encontrando. O problema é que as tubaranhas se aproximam do local e a mulher decide ficar pra trás armada com o maçarico que ela tinha encontrado momentos antes. Eu até entendo que ela queira dar tempo pra eles escaparem, mas mano, era nítido que a porta que separa o corredor da escada tava com um rombo na lataria, o que permite que todas as tubaranhas atravessem por lá. Mas que idiota. Não era mais fácil a Misty ter esperado do outro lado da porta e ter ligado o maçarico justamente na frente da abertura pra impedir que os bichinhos passassem pro outro lado? Eu acho que ela não pensou nisso, porque as tubaranhas simplesmente passam por ela e começam a abocanhar o Daniel, que agora vai poder finalmente se juntar à sua esposa. Então que a musa do verão não vê outra escolha a não ser nadar até a superfície, se reencontrando com o grupo lá. O problema é que a guarda costeira não sabia se o pedido de ajuda era trote ou não, e envia um drone pra confirmar a situação, que infelizmente é abocanhado por um dos tubarões. Eles então percebem que vão ter que fugir de barco, só que mano, nesse momento bastava que o Thor do Paraguai tivesse dado o apito mágico pra Misty, pulado na água depois pra pegar o barco e ter ido buscar o resto do pessoal. Mesmo que os tubarões chegassem perto dele, tudo que a garota tinha que fazer era ativar a parada e dispersar o bando, mas não, porque todo mundo pula na água junto. Eu não estou suportando mais. É aí que o Pedro Scooby é puxado pro fundo e o bilionário usa seus poderes pra meter medo em Bella. O cara se vangloria, mas é surpreendido pelo tubarão, que o pega por baixo. Misty e o Thor do Paraguai sobem no bote e é aí que um tubarão voa em direção a eles, mas a dupla é rápida no gatilho e explodem o danado com sinalizadores. Quem também é revivido por Poseidon é o Pedro Scooby atropelado, que diz que os tubarões só morderam o tênis dele. É aí que o Thor do Paraguai decide acabar com a palhaçada de vez e usa o terminal de detonação para mandar os tubarões pelo ar, acionando os explosivos que foram instalados dentro dos estômagos deles. No final do filme vemos que Bella sobreviveu à explosão, que apenas danificou seu olho. Ela tá nadando junto com as tubaranhas a caminho de uma praia chapada de banhistas. 2020, 2 anos depois.
O filme se inicia com uma bela fotografia do mar de Moçambique, à medida que a câmera roda mostrando pra gente uma pequena ilha feita em computador. Se você acha que um tubarão gigante vai pular da água, pode tirar o Nemo da chuva, porque a direção só queria deixar o público tonto com vários giros sem propósito nenhum. Aliás, eu queria mandar um salve pra todo o pessoal de Moçambique que assiste os vídeos, porque eu sei que vocês estão ligados aqui no Ed Nerd canal. Além disso, se um dia você quiser passear nesse país maravilhoso, fica ligado pra não pagar caro no dólar. Pra evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e, além disso, usando o meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNERD. É aí que conhecemos a doutora Emma Collins, uma mulher que está estudando o impacto da mudança climática na vida dos tubarões. A mulher inclusive tem uma amiga da espécie, nesse caso um tubarão branco de estimação chamado Sally. Talvez não tão amigo assim. Além de Sally, a pesquisa também conta com o casal Mia e Spinnaker, e descobrimos que também temos uma celebridade por aqui, já que ninguém mais, ninguém menos do que o Léo Santana atua como aconselhador de Emma. É explicado que o nível do mar tá subindo e que logo mais esse vilarejo deixará de existir, sendo que os últimos moradores por lá são o casal Bahar e Nandi. É nesse balaio de Barbatana que conhecemos um grupo de caçadores de tubarão, sendo que o líder deles é o galã baqueado chamado Richard, um ex-colega de faculdade de Emma. Ele é ajudado pelo marombeiro Lucas, um cara com sérios problemas de palmolescência. Recentemente eles conseguiram capturar a Bella, a mamãe tubaroa que a gente vê no final do segundo filme, fugindo com seus 3 filhotes pela praia. O grupo tá tentando usar a mãe deles pra atraí-los até o vilarejo onde Emma tá, e por isso pedem a ajuda do time dela pra capturá-los. Richard aproveita pra dar uma de João sem braço, contando uma história pra eles dizendo que os tubarões podem nadar em água doce e que inclusive finalizaram vários banhistas durante a trajetória deles. Que viagem é essa, velho? Emma, por outro lado, não acredita no caô, mas logo muda de ideia quando ela vê 2 tubarões brancos finalizados pelo trio. Não bastando isso, um dos caçadores também entra pro menu do dia, aparecendo metade comido. Richard diz que ele tem medo que os 3 tubarões acasalem entre si, dando origem a uma espécie predatória que vai dizimar toda a vida marinha. Comovida com a situação, Emma cede o equipamento de ponta que funciona como uma espécie de radar, o que vai permitir que eles saibam exatamente onde os 3 tubarões estão nadando. Agora me pergunto, não seria melhor ter usado esse equipamento antes deles terem entrado na água? Óbvio. Esquece isso, porque não demora muito pra Richard ter a sensacional ideia de mergulhar na tentativa de acertar um dardo tranquilizante no mutante danado, o que na minha humilde opinião é o pior plano possível aqui. Cara, os marmanjos têm acesso a armamento altamente tecnológico e não tiveram a capacidade de comprar gaiolas de mergulho pra ficar em segurança na hora de disparar nos tubarões? Isso não faz o menor sentido. Infelizmente, o tubarão traquineiro desvia do dardo de Richard facilmente, deixando a tarefa pra Emma, que consegue atingir o alvo à medida que o peixão morde Richard. Pra sorte do galã baqueado, o dardo fez efeito antes que o tubarão pudesse fechar as mandíbulas em seu peito, o que dá a oportunidade dele analisar os seus erros e acertar na próxima vez. Ou talvez não. Sabe quem não tem a mesma sorte que ele? Bahari, que só queria pescar em paz, o que infelizmente não será possível à medida que a sua linha fica presa em uma das feras do mal. Por que não volta ao normal? Mano, o mais bizarro é que ele percebe que a presa é muito forte pros seus bracinhos. Além disso, o cara já vivia numa área infestada por tubarões brancos, então era só somar 2 mais 2, ter cortado a linha e remado de volta pra casa. Caga nisso, porque ele prefere mergulhar a cabeça na água, ficar preso na rede e ser abocanhado pelo vilão dos mares. Olha pelo lado bom, pelo menos a sua esposa vai poder segurar sua mão pela última vez. Isso é uma piada bem gostosa. Devido à perda de seu amigo, Emma fica pistola e coloca Richard na parede. Ela pergunta como é que os tubarões ficaram tão inteligentes assim, e é aí que, diferentemente do segundo filme, esse aqui reconhece a existência do primeiro, já que Richard conta que uma empresa farmacêutica conduziu experimentos na tentativa de estudar os tubarões e desenvolver a cura pro Alzheimer. Depois que o experimento fracassou, a empresa do Zé Ruela, Carl Duran, acabou assumindo o projeto e investiu na pesquisa dos tubarões cabeça chata, aumentando o tamanho do cérebro deles com engenharia genética. Isso praticamente os transformou nos Einsteins dos mares. Conforme os 3 tubarões cresciam, eles iam se afeiçoando, não à mãe deles, e sim ao transmissor que ela carregava, que emitia uma frequência que funcionava mais ou menos como uma linda canção de ninar. Como Richard conseguiu capturar a mamãe tubaroa, ele também tomou posse do transmissor que ela tinha alojado no corpo, o que permite que
que ele atrai os filhotes pro lugar que ele estiver. Isso é demais! Vocês se lembram que o plano do Carl Duran no segundo filme era extrair um medicamento dos tubarões para que a humanidade ficasse mais inteligente e pudesse evitar que a inteligência artificial dominasse o planeta? Então, nesse terceiro filme, a parada piora, e muito, já que o plano de Richard é desenvolver um jeito das pessoas serem manipuladas exatamente da mesma forma que os tubarões são através do transmissor. Dessa forma, ele vai fazer com que as pessoas não poluam o meio ambiente. É exatamente por esse motivo que ele precisa capturar e estudar os cérebros dos 3 tubarões. Tem demência? Quem não gosta dessa revelação bombástica é Lucas, que diz que eles foram pagos pela empresa farmacêutica para capturar os tubarões, sendo que eles não podem deixar testemunhas da fuga dessas feras, o que praticamente coloca o alvo ambulante nas costas de Emma e companhia. Mata todo mundo! Lucas também pede que seus capangas armem uma mina explosiva no recife do local, já que a explosão vai mexer com toda a geologia, criando um mini tsunami que vai derreter os tubarões danados. Como os capangas de Araquaí já tem um espécime para levar para os seus clientes, eles não precisam dos outros dois. Richard bate o pé e diz que a explosão vai destruir o vilarejo, assim como a vida de Emma e companhia. Só que o Lucas só tá a fim de ver a Verdinha entrando e fala pro rapaz dinâmico que ou ele fecha com a farmácia ou pode se ferrar com Emma. E aí, meus amigos, que vem a melhor frase deste filme, pois Richard olha bem nos olhos de Emma e fala pra Lucas: eu prefiro me lascar com ela do que viver como você. O problema é que ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Vamos ver de novo. Isso é tão brutal. Mesmo assim, não consigo deixar de ver. Bert, passa de novo, anda. Mano, alguém me explica aí o motivo dele ter mergulhado na água? O abestado muito bem poderia ter usado o pier que tava bem do lado da escada do barco pra chegar na vila. Mas que idiota. Esquece isso, porque dando início ao plano queima de arquivo, Lucas decide brincar de tiro ao alvo com os cientistas e mostra que não tá de brincadeira ao atirar com lança-granada neles. É aí que a estrutura da ilha fica comprometida, separando os nossos heróis nada carismáticos em 4 locais diferentes. Os pombinhos da ciência ficam numa casa que já tá indo pra Atlântida, tamanho o volume de água que tá entrando nela. Nessa hora eles poderiam ter facilmente escalado a janela que a gente vê bem do lado direito deles. Dessa forma eles poderiam voltar pra parte mais segura da área, em vez de ficar olhando pra água sem fazer absolutamente nada. Quando do Sharks vem pra cima, eles percebem que tem um alçapão no andar superior, que eles usam pra se proteger. A partir daí bastava que eles subissem no teto pra pular nas outras construções que não tinham sido afetadas pela água ainda, mas não, porque o cara aí prefere se declarar pra Mia e só depois de terminar que ele percebe que tá com o braço machucado, o que, diga-se de passagem, é uma ótima entrada pro tubarão se deliciar. O Léo Dias aí também não vai poder ajudar o casal, já que esse filme não poderia acabar sem ter uma trocação de burucutu, pois Lucas o desafia pra um mano a mano. O que está acontecendo aqui? O problema é que o cantor aí já perdeu o molejo do corpo e toma uma surra, o que faz Lucas perder o interesse nele e mandar um de seus capangas peso franco terminar o serviço. Na minha opinião, essa diferença de idade é uma baita desvantagem, então o Léo Dias poderia nivelar o jogo ao tacar a areia da praia nos olhos do vilão Maromba, mas eu acho que ele prefere perder com honra. O cantor de axé também tá tomando uma sova do capanga leite desnatado, mas Léo é ligeiro, percebendo que um dos tubarões tá vindo comer o almoço, o que faz o cara virar e servir o magrelão de bandeja pra fera do mar. Nesse balaio de barbatana vemos Emma tirando o explosivo do coral, só que ela é atacada por um dos capangas de Lucas, que aqui vai ficar só na figuração mesmo, à medida que o cara é mastigado por Sally, a amiga da cientista. Os problemas não param por aí, já que os capangas tinham acoplado o transmissor de Bella na mina explosiva, o que atrai os filhotes pra cima da cientista. Ela, no entanto, usa a parada pra ameaçar os danados, que com medinho não a atacam. É uma bomba! É aí que o Léo Dias fala pra Emma se livrar da mina depressa, já que Lucas tá indo embora de barco e vai apertar o detonador a qualquer momento. No entanto, Emma fala pra ele relaxar, já que ela tem um plano. Descobrimos que a danada tinha colocado o explosivo no casco do navio, que não demora muito pra se juntar ao clube do Titanic depois de Lucas apertar o botão. Agora eu me pergunto, se ela tinha tanto o explosivo quanto o transmissor em mãos, não seria mais fácil ela ter deixado os dois equipamentos juntos debaixo do navio e fazer Lucas explodir junto com os bichos? O cara é um gênio. Esquece isso, porque a detonação, por alguma magia do roteiro, não afeta o terceiro tubarão que tava preso no convés, deixando aberta a temporada de caça aos humanos burros numa ilha afundando. Só que Emma tem uma ideia genial: pegar um drone aquático que eles têm, amarrar o transmissor de Bella nele e atrair as feras até a faixa de areia, onde ela, Nandi e o Léo Dias vão estar esperando para pescá-los com arpões. Ok, esse plano aí não faz sentido nenhum, sendo que o Léo Dias tinha explosivos manuais que ele conseguiu dos capangas. Os cientistas também têm um depósito repleto
repleto de galões de combustível, produto esse altamente inflamável. Sendo assim, não seria muito mais fácil ter colocado os explosivos no drone, atraído os tubarões pro depósito e ter feito um churrascão com eles por lá? Certamente que sim. Esquece isso também, porque Emma é desastrada e enrola o drone numa rede debaixo d'água. Isso porque ela tinha uma câmera acoplada na parada e mesmo assim não viu o obstáculo bem na sua frente. Não demora muito para os tubarões perderem o interesse no drone, o que obriga o Léo Dias a entrar na água para soltar a parada. Infelizmente ele não tem sucesso na missão e se vê obrigado a se sacrificar levando 2 tubarões com os explosivos manuais. Já era! Você tá achando que os tubarões são a pior coisa aqui? Então é melhor pensar de novo, já que Lucas sobreviveu e começa a descer a borracha em Emma. No entanto, a garota estava preparada e pega uma das facas em sua perna e a crava no danado, se livrando de um dos vilões do filme. Emma agora só tem mais um tubarão pela frente, sendo que ela poderia pegar qualquer fio descabeado para fritar o danado assim que ele chegasse perto dela pela água. Exatamente como acontece em Do Fundo do Mar 1, mas não, ela prefere não contar nada pra Nandi e nadar até um triturador de lixo. Só que em vez dela ter dado a volta na estrutura para ver se o botão de acionamento poderia ser utilizado, não, ela entra na parada primeiro, é encurralada pelo bichão só pra se dar conta de que a porta pra apertar o botão tava travada devido ao acúmulo de troncos. Burrice. Outra coisa, não seria muito mais fácil ela ter pedido pra Nandi espetar o arpão no tubarão assim que ele ficasse preso no compactador? Esquece tudo isso que eu falei, porque aparentemente Emma quer o crédito todo pra ela, já que a garota quase é comida pela fera antes de conseguir abrir a porta e explodir o bichão igual um bexigão na festa juvenil. No final do filme vemos ela e Nandi remando em um barco conforme elas voltam pro continente, porém elas encontram Mia, que foi ardilosa pra se esconder dentro de um armário, que pra sua sorte saiu boiando com a corrente marítima. Ninguém se importa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e aproveita um pouquinho pra dar uma olhada na nossa playlist Filmes de Tubarão, onde eu já derrotei joias como Águas Rasas, Mega Tubarão e muito mais. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!